Aleluia. Glórias a Deus. Então, saúde todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na manhã de hoje. Vamos começar a voltar aos nossos estudos da Palavra de Deus no livro de João, no capítulo número 8. Nós hoje vamos estudar sobre a superioridade de Jesus Cristo. Nós vamos entender mais, compreender melhor que Jesus é Deus e que o seu ministério terreno prova a sua superioridade. Amém? Então, vai ser um grande estudo para a glória do Senhor. Então, continue conectados conosco para aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Eu sou o Bispo Hilton. Estamos aqui na nossa EBD em sua casa e vamos estudar aqui a palavra de Deus. Como é bom estarmos sempre aos domingos buscando a palavra do Senhor, o seu entendimento. Então, e se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, você pode acessar Hilton Brito e lá temos muitos outros estudos, mensagens, onde você pode estudar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus esteja abrindo nosso coração e a nossa mente de hoje para aprender um pouco mais sobre a superioridade de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos começar aqui com um versículo-chave desse texto do capítulo 8 de João, quando diz: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Então, vamos andar junto com o Senhor Jesus para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Então, vamos abrir aqui a palavra do Senhor no capítulo 8, versículo 1 da palavra de Deus. Sim, e você, gostando aqui da mensagem, aqui no YouTube, você vai lá e dá um like para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom e Ele está conosco todos os dias. Então diz assim a palavra do Senhor no capítulo número 8, versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo número 11. Nós temos muitas coisas para nós vermos hoje. Então Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Veja como Jesus gostava de ensinar, e ele se sentou, assentou-se para ensiná-los. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em auto de adultério. Na lei Moisés nos ordena apredejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E eles estavam usando essa perseguição como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. E ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrevendo no chão. Então, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus põe-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Como é bom
ouvirmos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então vejamos que nós chegamos aqui no capítulo 8 do livro de João, que é tão precioso para a nossa vida. E a essa altura, o propósito maior do Evangelho já está bem definido: comprovar a divindade de Jesus. Então, portanto, ao estudarmos este texto, que descreve as perseguições e questões contra Jesus, precisamos fazê-lo observando como a superioridade de Jesus se evidencia nos diversos diálogos narrados. Então, nós vemos aqui, nesse capítulo 8, versículo de 1 a 11, mas nós vamos ver aqui a superioridade de Jesus em relação à lei. Veja que o capítulo 7 ele terminou com a partida da plateia de Jesus, né? Quando diz que então cada um foi para a sua casa. Então todos se dispersaram. E o capítulo 8 iniciou com Jesus indo para o Monte das Oliveiras. E o dia seguinte, todos retornaram ao templo e ouviram mais ensinos proferidos por Jesus. Veja que nesse momento, os religiosos, na tentativa de provarem Jesus, trouxeram uma mulher pega em adultério e a expuseram ao público. Então, observe a clara intenção de colocar Jesus numa cilada. Se Jesus dissesse, apedreje a mulher, ele seria contra o direito do Império Romano. Se ele dissesse, não apedreje a mulher, alegaria que é contra a lei de Moisés, conforme está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. Então, tudo que eles queriam era ter um motivo ardiloso para acusar Jesus e condená-lo. Veja que o gesto de Jesus, ao escrever no chão, foi o mais improvável que ele poderia fazer para os homens, para aqueles que estavam confrontando Jesus. Enquanto os religiosos identificaram seus questionamentos, Jesus fez uma afirmação apontando para o coração deles. Quem de vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Veja que Jesus trouxe para si o direito de julgar, pois só ele não tinha pecado naquele local. Entretanto, todos os outros, e ele simplesmente voltou a escrever no chão. Veja a clareza de Jesus. Então, nada podendo fazer contra as palavras de Jesus, foram embora, exceto Jesus e a mulher. E Jesus a absorveu e depois a despediu com as palavras: vá e não peque mais. Então, alguém disse, você só percebe quão forte é um cavalo quando tenta pegá-lo. Assim, só se percebe quanto o pecado está vigorando quando se luta contra ele. E você tem o hábito de avaliar a si mesmo antes de avaliar outra pessoa? Então, não julgue para não ser julgado, não é? Então nós temos que ter esse cuidado, para a glória do Senhor. Mas aqui nós vamos também ver, no capítulo de número 8, aqui de João, também a superioridade em relação ao seu testemunho, ao testemunho. Vejamos o que fala aqui do versículo 12 até o versículo de número 20. 12 ao 20. Diz assim, aqui ele vai falar sobre a validade do testemunho de Jesus. Então, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio? E o seu testemunho não é válido? Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de Moisés está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? E respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se eu conhecesse, também conheceria o meu pai. E ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aleluia, glórias a Deus. Veja que Jesus está falando do único caminho para o homem obter a sua salvação, por meio da sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Então a maneira como Jesus ele expressa seu ensino é uma estratégia didática para o evangelismo. E ele despertou nos ouvidos desejos, dúvidas e talvez até o desprezo. Com isso, conseguiu uma ótima oportunidade para falar e ser ouvido. Amém? Então, o que Jesus disse no versículo 21 não foi claro para os ouvintes, mas cada palavra de Jesus funciona como um enigma que presenciaria ser decifrado e que só poderia pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então, a partir desse ponto, nós vemos duas afirmações de Cristo sobre a sua identidade e a sua missão. Primeiro, quando ele disse: eu sou lá de cima, conforme está no versículo 23 e 24. E o contraste aqui é entre a esfera de Deus e a esfera do mundo caído e pecador. Então Paulo deu uma orientação clara sobre o assunto quando ele escreveu aos Colossenses, no sentido prático, conforme F. Bruce diz que a única maneira de alguém na esfera inferior subir para a superior é através de outra pessoa que desce desta esfera superior e depois sobe para o lugar de onde primeiro veio, abrindo um caminho, na verdade, sendo ele mesmo um caminho, através da qual outras pessoas também podem subir, conforme nós vemos em João, na introdução e comentários da editora Vida Nova. Um outro ponto que nós podemos ver da sua identidade e da sua missão, quando ele diz: eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai, conforme está no versículo 25 a 28. E o espanto diante da declaração de Jesus leva a uma pergunta direta: quem é você? Então, o que é que tenho dito a vocês desde o princípio? Ou seja, eu sou filho de Deus.
E eles não conseguiram entender que Jesus estava se apresentando como Deus e que estava no mundo em obediência ao plano do Pai. Mas Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. E a maneira mais completa de fazê-lo foi na cruz. E o resultado prático de tudo isso é que pessoas se convertem. Aleluia. Um outro ponto que vamos ver sobre a superioridade de Jesus é em relação à mensagem. A mensagem proclamada pelo próprio Jesus. Vejamos aqui no versículo de número 31. Ao versículo de número 59. 31 ao 59. E disse Jesus: aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Repetindo de novo esse versículo que eu acho importantíssimo para nós. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: diga-lhe a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo que o que vim para a presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles, e disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês se amariam, pois eu vi de Deus e agora estou aqui. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio e não se apregou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?
Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Então aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, e vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Mas os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniando. Disse Jesus: não estou endemoniando. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem o busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Agora Abraão morreu, bem como os profetas, mas você disse que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão, e ele morreu, bem como os profetas que você pensa que é. E respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. E vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele o viu e alegrou-se. E disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nasceu, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aleluia, glórias a Deus. Veja que a fé é como uma semente viva que aflora, brota e ela cresce dentro de nós. E de modo que as pessoas de fora e de dentro saibam que ali foi plantada uma semente. Então nesse estudo é muito interessante, pois revela contrastes que envolvem os verdadeiros e os falsos servos de Deus. Veja que no versículo 31, Jesus fala sobre permanecer firme em sua palavra. Isso significa ter a vida ajustada, orientada ou harmonizada com a palavra de Jesus. Bruce diz que a verdade, por sua própria natureza, não pode ser imposta de fato, nem pode ser autenticada por algo fora dela. Ou vemos a verdade como ela é ou não, conforme está lá em João, introdução e comentário da editora Vida Nova. No versículo 32 ao versículo 36, nós notamos que Jesus ele desvia os olhos dos que creem e se voltam para os descrentes, que ali estavam. E ele passa de um discipulado para um evangelismo, ou as duas coisas juntamente. E em João, a palavra verdade está associada à pessoa de Jesus. E nesse sentido, ele está apontando para as suas palavras, mas também para si, como quem diz: eu sou a verdade, somente eu posso libertar vocês da escravidão. Veja que nos versículos 37 ao 43, nós observamos uma tensão gerada
pelas afirmações de Cristo em relação aos religiosos, e Jesus distingue os filhos de Abraão dos filhos do diabo. E observe que Jesus concorda com a afirmação de que eles eram descendentes éticos de Abraão. Contudo, ele ensina que o relacionamento ético, moral e espiritual é mais importante do que o natural. E certamente os religiosos rejeitaram a palavra de Jesus e protestaram contra o fato de não serem reconhecidos como filhos legítimos. E a questão é que, se fossem filhos legítimos, saberiam que Jesus é o Messias. No entanto, eram incapazes de aceitar o Cristo. Então Jesus os chamou de filhos do diabo, pois realizavam obras malignas, ou seja, desejavam matar Jesus. E o fato é que o ímpio é incapaz de ouvir o que Deus diz, porque não faz parte da família da fé. E eles retruncaram e chamaram Jesus de samaritano e endemoniado. Agora observe que havia desprezo para o samaritano. O que dizer de um endemoniado? E o que eles queriam dizer era: você é mais que um samaritano imundo. Você é um endemoniado louco. A resposta de Jesus foi: honro o meu Pai. Aleluia. E as palavras de Jesus estão longe de ser demoníacas, pois foi o Pai quem mandou proferi-las. Então, para falar a verdade, provocou oposição. Que quando nós falamos a verdade, a oposição ela é sempre contra, porque a verdade dói e a verdade machuca. E os opositores não querem ouvir a verdade quando é falada da sua boca. Então, nós vemos a sentença principal de Jesus. Obediência à palavra é o caminho da salvação. Mas, uma vez o ensino de Cristo não é compreendido, e a resposta seguinte de Jesus declarou a sua posição diante do Pai: igualdade, igualdade. Novamente questionaram Jesus, afirmando ser impossível que Jesus e Abraão tivessem se encontrado, sob argumento cronológico. Então Jesus declarou sem rodeios: antes que Abraão existisse, eu sou. Ó, verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Era o que faltava para o motim se formar de vez. Porém, Jesus, ele escapou. Veja que a obediência à palavra é o caminho do salvo. Você tem se submetido às palavras de Jesus? Tem cuidado para obedecer aos seus ensinamentos, sendo cristão autêntico e fiel? Para concluirmos o estudo de hoje, nós aprendemos que o ministério terreno de Jesus revelou em diversas situações e diálogos a sua superioridade, seja pelo poder ou pelo ensino. Precisamos reconhecer que Cristo é Senhor da nossa vida, logo, nosso comportamento deve redundar em obediência a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós aqui te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu carinho, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Continua conosco todos os domingos, meu Pai, nos trazendo as Tuas verdades através das Tuas Escrituras, Senhor Deus. Por isso nós te agradecemos pela manhã de hoje e derrama a bênção sem medida na vida de todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta mensagem para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém.